Olá, galera abençoada. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, em continuação à nossa jornada de live, a fé que provoca milagres. Hoje eu vou estar falando sobre a fé que funciona. Na live passada, eu falei um pouquinho sobre o que é fé, como ela funciona, como Deus nos dá uma porção de fé. E hoje eu vou estar dando continuidade e vamos estar falando sobre a fé que funciona e quais os tipos de fé. Existem dois tipos de fé. Então, fé e milagres são assuntos espirituais. E na verdade nós somos seres espirituais. Nós temos uma alma que habita num corpo físico e que tem contato com esse mundo natural. Então, o mundo natural e espiritual, eles são paralelos. Então, se somos espirituais, existe um mundo espiritual. Eu já falei em outras lives que tudo que existe no mundo natural, primeiro deu origem ao mundo espiritual. Então, vamos supor o seguinte: a fé e milagre funciona mais ou menos como se fosse um caçador de tesouros, um mapa para tentar achar um tesouro. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o mapa, ela vai dando a direção. O tesouro é o milagre. Então até chegar ao milagre, você vai ter algumas dicas, algumas chaves para poder chegar até o seu milagre. E uma delas é a fé. A fé ela é muito importante para você alcançar o teu milagre. Então, na live passada, eu falei sobre o que era a fé, ok? E como nós colocamos ela em prática. Nós recebemos de Deus, como nós colocamos ela em prática. Então, existe a fé que é da mente, que a mente ela é racional, tem os sentimentos, os pensamentos, que é a alma, e o coração, que é o espírito. A Bíblia, ela cita vários versículos que diferencia entre mente e coração. Então, mente e coração, mente é racional, é os pensamentos, os sentimentos, e o coração é o espírito do homem, é o interior. Então, a gente vai diferenciar esses dois tipos de fé, a fé da mente e a fé do coração, que realmente funciona. Então, Deus, ele é tão maravilhoso. Eu estava falando na live passada que a fé que Deus nos dá é aquela fé, é a mesma fé que aquela que Deus ele criou o mundo. Quando ele disse assim, haja luz e houve luz. Então, foi a palavra dele que fez com que surgisse a luz. Essa mesma palavra é a palavra que está descrita na Bíblia, é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, é ela que provoca o milagre, que produz o milagre, que cultiva o milagre, porque a gente recebe, de Deus. Lembra que eu falei na live passada? Se você não assistiu, eu recomendo você assistir para você poder entender o que eu estou falando agora. Porque a fé, ela vem do ouvir a palavra de Deus. Então, quando você, lá desde o começo do Gênesis, eu falei sobre Adão e Eva, sobre o pecado que a gente herdou, toda a geração, e o que Deus fez para poder resgatar os homens novamente ao relacionamento com Ele. Porque o pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Eu expliquei a questão do pecado, tudo, mas, enfim, aí o que acontece? Deus, ele já fez um plano para que nós voltássemos a ter a comunhão com Ele. Então, qual é esse plano? O plano foi a salvação. Então, ele enviou o seu filho para morrer em nosso lugar. E aí, quando nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos de Jesus, e reconhecemos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário para nos salvar, e reconhecemos o senhorio de Deus na nossa vida, nós aceitamos o senhorio dele na nossa vida, aí nós nos tornamos filhos. Antes desse conhecimento, nós éramos apenas criatura, mas a partir do momento que a gente reconhece, que a gente aceita e volta essa ligação com Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. E aí, nesse momento é que ele dá
nos dá uma parte de uma fé. Lá em Romanos diz, o apóstolo Paulo escreveu, ele falou, ele disse que Deus, ele repartiu com cada um a fé. Então, ou seja, a fé, que eu expliquei na live passada, a fé é como se fosse uma sementinha. Deus dá e aí a gente tem que regar. Para ela crescer, a gente tem que regar através da palavra de Deus. Então, para ela ir se aperfeiçoando. Então, basicamente é isso. Então, para você ter, então todos nós temos essa fé. Essa mesma fé que da criação do mundo. Então, isso é tremendo, é maravilhoso. Então, dando continuidade, lá em Ezequiel ele diz, Deus ele diz, né? Tirarei da carne o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Ou seja, o espírito que estava morto antes de reconhecer que é pecador e aceitar esse sacrifício de Jesus na cruz e receber o senhorio dele, nós estávamos mortos, antes estávamos mortos, nosso espírito estava morto. Com relação a essa comunhão com Deus, não existia por conta do pecado. E aí quando nós aceitamos, aí nosso espírito ele revivifica. Então esse coração de carne, eu não estou falando de coração assim, aquele coração que bombeia sangue para o nosso corpo, mas estou falando do espírito, o espírito alma interior. Então a Bíblia quando fala coração, ela está se referindo ao espírito do homem. Então aí revivifica e ali nós recebemos a fé, como eu havia falado. E aí agora, a partir desse momento, a gente tem que começar a regar essa fé para que ela venha crescer, porque essa fé, ela pode crescer. E aí essa fé que funciona, é a fé que vem do coração. Então, esses dois tipos de fé, a gente pode chamar também, além de ser da mente e do coração, a fé de Tomé e a fé de Abraão. Então, para você que não está muito familiarizado com a Bíblia, você pode perguntar, Leila, mas quem foi Tomé? Abraão, todo mundo já ouviu que Abraão foi considerado pai da fé. Mas Tomé foi um dos discípulos de Jesus. E quando Jesus ele morreu na cruz e ressuscitou, Tomé ele disse assim, olha, eu só vou crer se eu ver o furo dos pregos nas mãos de Jesus e a marca ali da lança que o soldado feriu o lado do corpo de Jesus. E quando ele terminou de falar, Jesus apareceu para ele. E aí diz que Jesus, ele falou para ele, você crê porque você vê? Somente porque você vê? Então é uma fé que, eu vou dar uma olhadinha aqui, que eu vou falar para vocês aonde está exatamente escrito, né, na Bíblia. Mas, enfim, é aquela fé de Tomé, aquela fé que você, na mente, né? Ela vem. Será que é isso? Será que eu preciso ver para eu crer? Então, basicamente, assim, a fé de Tomé, você... muitos costumam fazer isso. Tem uma dorzinha de cabeça e aí já pensa na medicação. Antes de pensar em orar e pedir a cura ou repreender a enfermidade em oração, a gente já pensa na medicação. Então, nem pensa na possibilidade que Deus é poderoso, que Deus ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e logo pensa na medicação. Então, é basicamente a fé de Tomé. Ou aquele momento que você pensa orar, você ora, repreende a enfermidade e continue você falar, eu vou tomar medicação. Então, é exatamente essa a fé de Tomé, a fé que não vem do coração, não crê realmente totalmente na palavra. Então, quando diz assim, lá em... diz lá em... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Em João, tá descrito lá em João capítulo 20, dos versos 27 ao 29, que diz assim, põe aqui o teu dedo, Jesus disse para Tomé, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me vistes, Tomé? Crestes? Bem-aventurados que não viram e creram.
Então, essa é a fé de Tomé. Ele só creu porque ele viu. E a fé é crer naquilo que você, na esperança daquilo que você vai receber e você pôr à prova aquilo que você não vê. Então, essa é a fé. Então, e a fé de Abraão? Aquela fé que vem do coração. Essa é a fé ideal. Porque, pensa comigo, Abraão foi aquele que teve um filho Isaac e tal, mas antes disso Deus fez uma promessa. Olha, Abraão, você vai ser um pai de uma nação. E ele, antes de falar pai, ele falou assim: Abraão, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Imagine você, Deus fala para você, vai para uma terra que ainda vou te mostrar. E claro que Abraão, ele era descendente de Sem, né? E lá ele já tinha um conhecimento de Deus. Mas a ponto de você crer que Deus ia fazer, então é uma fé assim, excepcional. Diz assim Romanos capítulo 4, dos versos 17 ao 21. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Então, a fé de Abraão não era da mente como a de Tomé, mas sim a do coração. Em Marcos, capítulo 11, versículo 23, que eu citei na live anterior também, Jesus disse assim: eu asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atira-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá no que diz, assim lhe será feito. Tá? Não se esqueça que a fé opera em seu coração e não na sua mente, certo? A fé que recebe a resposta é a fé do coração e não da mente, ok? Então, a fé que funciona é a fé do coração, que vem do interior, do espírito. Em Provérbios 3, capítulo 3, versículo 5, ele confirma isso quando diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Então, finalizando aqui, confie na palavra de Deus e não nos seus sentimentos. Sempre no coração. Confie na palavra de Deus e não naquilo que você está sentindo, naquilo racionalmente que você está pensando, tá? Porque a Bíblia fala que ele levou sobre si nossas enfermidades. Então, você tem que crer que você já tem a cura. Se você está enfermo, exemplo da cura, como obter a cura. Então, você já crê que Deus ele já levou a enfermidade quando ele morreu lá na cruz do Calvário. Então, a gente tem que tomar posse dessa cura. Quando a gente ora, a gente repreende a enfermidade, porque muitas enfermidades também são espirituais, então a gente tem que repreender e crer, agradecer que ele já levou e eu vou ficar livre da enfermidade, vou ficar sã. Então você tem que crer, tem que confiar, porque Deus, ele é aquele que faz o impossível, ele que opera milagre, ele que faz a partir da sua fé. A Bíblia fala assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não tem como você chamar a atenção de Deus se você não tem essa fé de Abraão, a fé que vem do coração, do teu espírito interior e a fé que funciona. Porque essa fé, ela chama a atenção de Deus. Abraão chamou a atenção de Deus porque ele creu, mesmo não vendo Deus e mesmo sem ter a possibilidade de Sara ter filhos. Mas ele creu que quando Deus falou que ele ia fazer de Abraão pai de uma grande nação. Então é assim que a gente tem que agir. A gente tem que crer. Então com essa fé, ela chama a atenção de Deus. Ok? Então, nesse momento, se você me permitir, eu quero fazer uma oração por você, pela sua vida, pela sua família, por aquilo que você precisa
te ajudar em oração neste momento. Amém? Vamos levar nossos pensamentos ao céu. Deus meu, muito obrigada, Senhor, pela vida de cada um que está aqui presente, ouvindo essa transmissão, e aqueles que vão ouvir mais tarde também, Pai. Eu te agradeço pela vida deles e te agradeço, Senhor, por essa palavra que o Senhor tem nos dado, uma palavra de fé, uma palavra abençoada, Deus. Ó Pai, que o Senhor venha abençoar a cada um, Pai. Ó Deus, que essa palavra venha tocar o coração de cada um e que venha abrir os olhos espirituais, enxergar a verdade que há em Ti, Pai. Venho também pedir pelas vidas, Senhor, que nesse momento estão enfermas, Pai, que precisa, Senhor, de saúde física e emocional. Eu venho declarar a cura, Senhor, a cura de toda enfermidade da alma, toda ansiedade, todo problema de depressão, toda a síndrome do pânico. Eu declaro agora a cura, Senhor, a libertação agora. Eu declaro, Senhor, saúde divina na vida de cada um, Pai. E cada um que precisa, Senhor, de um milagre, Senhor, na sua vida, na sua saúde ou na sua vida financeira, Pai. Eu venho clamar a Ti, que o Senhor venha suprir a necessidade, venha entrar com providência, seja a causa, Senhor, impossível para os homens, mas que a Tua Bíblia diz que tudo é possível que crê. E eu creio agora, Senhor, porque eu falei a Tua palavra e a palavra, Senhor, diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E esse coração eu creio que está aberto, Senhor, para alcançar essa fé. Então abençoa, Pai, entra com providência e faz um milagre na vida de cada um. Eu abençoo a cada vida que está escutando, Senhor, vendo essa live, e aqueles que vão ouvir, Senhor, vão ver mais para frente, mais tarde. Eu abençoo cada vida, cada lar, que o Senhor venha entrar, que a Tua presença venha ser abundante na vida de cada um, Pai. Que o Senhor venha iluminar cada um e dê sabedoria, e dê da Tua graça, e que a salvação venha alcançar os lares que ainda não foram alcançados, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai, venha alcançar cada coração nesse momento, e eu os abençoo agora em nome de Jesus, Pai. Louvado seja o Teu nome. Amém. Amém. Agradeço por cada um que está assistindo neste momento, e venho pedir uma gentileza que vocês venham curtir esse vídeo, porque o YouTube entende, quando você curte ali, clica no joinha, ele entende que é um vídeo que é edificante, né? Ou que vai fazer a diferença. Então, se fez a diferença na sua vida, curta, compartilhe também, se você vê aquela pessoa que precisa aprender um pouco mais a fé, aprender um pouco mais a palavra, que você venha compartilhar também, que possa ser bênção. Seja um semeador da palavra de Deus também. Amém? Deus abençoe a sua vida e tenha uma ótima noite. Deus abençoe e um abraço.